Olá, meus amigos do Milk News, nós estamos com muito prazer, como sempre, uma vez mais com vocês e de antemão já pedindo a sua colaboração no sentido da divulgação do nosso Milk News TV. Nós já estamos próximos a 600 mil acessos, né? Isso é muito bom. Bem, eu gostaria rapidamente no início desse nosso programa me ater a um fato que, aliás, foi motivo de um artigo que eu escrevi, está no Facebook, quem se interessar pode ir lá, que o título é Inegavelmente Deus é Brasileiro. Eu faço uma análise, vocês acompanharam ontem pelas televisões, com relação ao que está acontecendo nos Estados Unidos. A seca nos Estados Unidos, esse ano, a seca agrícola, ou seja, no período, né, necessário de chuva, foi a maior dos últimos 100 anos. O que aconteceu? A soja desapareceu do mercado americano. Não houve produção suficiente nem para o mercado interno. Por outro lado, o milho americano também teve uma quebra de safra extraordinária. A laranja, o estado da Califórnia é o maior produtor de laranja. A laranja também teve uma quebra acima de 60%. Enquanto isso, na mesma proporção, a temperatura ambiente e as chuvas nos momentos certos aqui no Brasil fizeram que nós tivéssemos superávit na produção de soja, de milho e de laranja. É tudo que o americano precisa. O americano não vive sem tomar um copo de laranjada de manhã, todo mundo sabe disso. O Corner Flakes, aquela coisa que ele toma de manhã também, é feito na base de milho. Então é uma coisa necessária para a sobrevivência do americano. Então onde é que eles vão ter que cair? Vão ter que cair aqui. Uma vez mais o Brasil vai se acomodar, não estou dizendo que não possa haver uma crise econômica no Brasil, não estou dizendo isso, mas a nossa crise aqui será infinitamente inferior à do resto do mundo, que está praticamente quebrada, a Europa está quebrada, em função daquilo que nós chamamos de commodities. O que é o produto primário, é a soja, é o milho, é a laranja, é o minério, tudo isso é commodity. Então, é claro, seria o ideal que a gente exportasse manufaturado, mas isso é impossível, vamos exportar commodity, porque isso vai nos auxiliar na economia, na nossa balança e vai segurar o Brasil. Por isso que eu digo, Deus é brasileiro, Deus tem RG, tem CPF, ele só não tira título de eleitor porque ele tem juízo, né? No Brasil ele não quer se arriscar, mas ele tem endereço certo e sabido, ele mora aqui, ele é nosso patrício, porque é uma coisa incrível, gente. A gente só pode, uma condição dessa, que independe dos nossos políticos, só Deus. Agora, claro que a economia vai melhorar, daqui a 6 meses todo mundo vai se esquecer e vai ter político querendo aparecer como o salvador da pátria. Não. Quem salvou a pátria uma vez mais é esse nosso patrício que reside aqui no Brasil, chamado Deus. Ele que nos salvou de uma situação muito pior economicamente. Ele que nos deu os superávitos todos. Não foi nenhum político, não se iludam com isso não. Não é política econômica desse ou daquele, tá bom? É Deus mesmo. Ele tá aqui, ele mora aqui. Eu vou descobrir o endereço e depois eu passo para todos vocês. Bem, vamos agora cair na nossa realidade, no nosso dia a dia, nessa coisa terrível que é nosso dia a dia. O assunto do momento não poderia ser outro, senão o assassinato brutal daquele agente da Polícia Federal que investigava e participou, através do Serviço de Inteligência da Polícia Federal, da Operação Monte Carlo. O agente foi assassinado, vocês todos tomaram conhecimento, quando visitava o túmulo dos seus pais, no cemitério lá em Brasília. Logo em seguida, 48 horas, nem bem havia sido enterrado o agente, aparece morto um escrivão da Polícia Federal, que também trabalhou no caso junto com o agente Tapajós. Então, estão dizendo que foi um suicídio. Eu vou até recorrer a uma piadinha de mau gosto, daquele que chegou e falou, mas ele suicidou-se pessoalmente? Então, esse suicídio está sendo meio que questionado.
Porque você pode perfeitamente produzir, entre aspas, um suicídio. Você sabe disso. Os policiais que me acompanham, você chega, ameaça o sujeito, faz com que ele fique acuado, põe uma arma na mão dele, claro que descarregada até o primeiro momento, faz com que ele coloque a arma na têmpora, depois você pega e atira nele. Então vai parecer que ele tenha se suicidado. Isso é já vários casos registrados na história forense. Então é o chamado suicídio produzido. Não quero ser leviano de levantar essa hipótese. Não temos ainda nenhuma evidência nesse sentido, mas pode ser. Por quê? Porque as coincidências se avolumam. E a gente tem que trabalhar com as coincidências, entre aspas, a morte do agente. A morte, seja por suicídio ou não, do escrivão. O pedido de afastamento do juiz Paulo Augusto Moreira Lima, que era responsável pela Operação Monte Carlo, que disse textualmente estar inseguro, pediu para sair do caso, pediu licença e foi para o exterior. Veja a gravidade, o juiz. Então a coisa não é só a morte do agente, não, vai mais longe isso. E o juiz, para ter essa preocupação com a família, a ponto de ele e a família irem para o exterior, é porque ele sabia muito mais coisas do que ele disse. Então, e aí tem também o caso da procuradora Léa Batista, que trabalhou no caso e está sendo ameaçada. Recentemente, em junho, no mês passado, ela recebeu um e-mail com uma ameaça meio que velada. O juiz recebeu uma visita, segundo ele, de policiais na casa dele, com também ameaças veladas até então. Agora a procuradora acaba de receber, alguns dias atrás, um outro e-mail, aí já mais incisivo, mais grosseiro e mais violento, chamando-a de vadia. Ainda vamos te pegar. Isso não é uma ameaça, isso é uma coisa já quase que... Então a procuradora Léa Batista também está sob segurança. Então, aí há uma análise que tem que se fazer. Nesse caso, da Monte Carlo, Cachoeira, como queiro chamar, tem 79 réus até agora. Outros réus poderão surgir ao longo das outras investigações. 79. Qual dos 79 teria o peito de fazer uma coisa dessa? Fica difícil saber. 35 desses 79 são policiais. Aí a coisa já fica mais complicada ainda. E se vocês analisarem os detalhes da morte do agente que trabalhou, porque em toda organização, seja ela policial ou não, existe a chamada banda podre e a banda boa. Existe o jornalista de banda podre e jornalista de banda boa, policial da banda podre e todos trabalham juntos. Aquela saída que eu comentei no programa passado, é intrigante esse fato. Ele costumava visitar o túmulo dos pais todo dia 15. No mês passado ele foi no dia 12, fora dos seus hábitos normais. E depois voltou no dia 15 uma vez mais. Então aquela visita não estava programada. Alguém, porque confirma-se que ele estava na delegacia antes de ir para o cemitério, porque a filha dele recebeu um telefonema perguntando onde estava o pai dela, e ela disse, está na delegacia. Então alguém na delegacia viu quando ele saiu para o cemitério, alguém passou essa informação aos executores, concordo? Eu não estou querendo acusar quem quer que seja, mas o chamado fogo amigo e o fogo da banda podre dentro das instituições policiais é uma realidade incontestável, que pode eventualmente ter alguém entre esses 35 que foram indiciados, policiais da Polícia Federal, pode estar envolvido nesse homicídio. Por que não? Por que não? Ameaçar um juiz, desculpa, ameaçar um procurador, executar 2 policiais, não é qualquer pé de chinelo que faz isso, não. Não é, não.
Então, isso aí assume proporções de enorme gravidade. Aliás, o próprio juiz Paulo Augusto Moreira Lima disse, quando pediu o afastamento, num relatório que ele fez internamente, que mortes acontecerão. Palavras textuais do juiz ao pedir o afastamento do caso. Ele já estava prevendo, ele já estava sabendo de alguma coisa a mais. E ela começa a se concretizar. Já 2 morreram, 2 outros estão sendo ameaçados. Nós vamos esperar até quando? Bem, a Polícia Civil, por força de lei, ela que abriu o inquérito na morte do agente da Polícia Federal, está investigando. Porém, não invalida a Polícia Federal de investigar, porque foi um elemento da sua corporação que morreu. Agentes do Serviço de Inteligência da Polícia Federal estão trabalhando no caso também, no auxílio ao inquérito presidido pelo delegado de Polícia Judiciária, no caso Polícia Civil, do Estado, aliás, do Distrito Federal. Então, nós estamos a qualquer momento aguardando que alguma coisa possa surgir. No momento, as investigações estão sob sigilo. Já que nós estamos falando dessa coisa de violência terrível, nós temos que também comentar com relação a mortes, pelo menos 2 mortes, né? Extremamente suspeitas aqui no estado de São Paulo, cometidas por policiais militares do estado de São Paulo. Ricardo Prudente de Aquino, um jovem publicitário, a história é o seguinte, que estava havendo uma blitz, ele estaria passando, não atendeu o sinal de parar, se colocou em fuga com o carro, foi perseguido por uma viatura, a viatura pediu reforço, entraram motociclistas da Rocan, todos em perseguição, e em determinado momento o carro parou, aí existe uma dúvida se ele parou ou já estava parado. O fato é que foram disparados vários tiros, cerca de 5 tiros, 2 na cabeça, e mataram o rapaz. Esse é o fato, essa é a história. O que tem nas entrelinhas disso, que é o fundamental do nosso Milk News, é tentar interpretar as situações. O mais fácil, o mais rápido, o mais sem compromisso, eu diria que até o mais leviano dos comportamentos, é atribuir a culpa exclusivamente àqueles 3 ou 4 soldados que ali estavam e que foram os autores do tiro. Mas eu volto a dizer, não só eles são responsáveis. Alguém acima deles ajudou a puxar esse gatilho. Entendeu? Por quê? Como estariam participando essas chamadas autoridades? Elas têm uma efetiva participação nisso? Sim. O senhor secretário da Segurança Pública? Sim. O senhor governador do estado? Sim. O senhor comandante-geral da Polícia Militar? Sim. Os coronéis da Polícia Militar, do Comando Geral da Polícia Militar? Sim. Por quê? Sabem que estes homens não estão preparados suficientemente para esse tipo de trabalho. O ensino é falho. O ensino é falho. O treinamento é falho. O equipamento é falho. Então vamos agir da seguinte forma, nesse comentário, sem querer ser leviano, que é uma coisa que nós sempre evitamos. É claro, os 4 estão presos, tá? É o mais fácil. Vamos dar uma satisfação a essa sociedade. Prenda os 4 soldados. E lá estão eles presos no presídio do Barro Branco. Agora, só eles são os culpados? Alguém foi perguntar se ele teve algum tipo de treinamento especial para uma abordagem? Não teve. E quando dizem que teve, é mentira. É mentira. Segundo ponto. Alguém vai saber se esse cidadão que está trabalhando dormiu à noite, comeu bem, a sua família está em boas condições? Ou ele passou a madrugada toda
no dia anterior fazendo um bico para poder sobreviver. Essa é a realidade de todas as polícias. Essa é a realidade. Ah, isso machuca. Ah, isso vocês não gostam que diga? Ah, sim. Alguém foi perguntar a esses 4 soldados que barbaramente assassinaram esse rapaz se eles estavam preparados psicologicamente para exercer essa função? Foi feito algum exame de aptidão antes de ingressarem na polícia, como antigamente se fazia no Rio de Janeiro? Aliás, eu vou até contar uma coisa da minha tia, Marieta Leite, que era uma pedagoga e psicóloga, assistente de Mirei Lopes, foi quem fez a primeira seleção, primeiro ano em que se instituiu, depois desapareceu. O sujeito, ao ingressar na polícia, ele era submetido a um teste vocacional ou de aptidão vocacional. Isso não é feito mais. Ou ele é medroso e corre, ou ele é afoito demais e comete excessos. Então, o fulcro do problema não é apenas os tiros que, lamentavelmente, tiraram a vida de um jovem de apenas 20 e poucos anos ou 30 anos, um publicitário, um profissional. Esse negócio de que apareceu maconha, foi intrujada a maconha, a gente sabe, 50 gramas de maconha. Isso a própria polícia colocou, eu sei disso. Isso tudo em função do despreparo do homem que está na rua. Eu tenho medo de parar em barreira. Eu tenho. Tá? Com toda a minha experiência. Por quê? Porque se forem policiais verdadeiramente, eles estão despreparados. Ou, pior ainda, hoje se compra material de polícia em qualquer lugar, o centro se fantasia e faz uma blitz no meio da rua, e quantos casos já aconteceram. Então eu tenho medo. Alguém que não é do ramo como nós, faz o que esse menino fez, fugiu. E pagou com a vida essa fuga, pelo despreparo dos policiais. A culpa é dos policiais? Não. Está acima deles. Muito acima deles. Mas ninguém vai pôr o dedo nessa ferida. Ninguém da imprensa falou nisso até agora. E querem saber mais? Por que eles se aproximaram do carro com medo e atiraram antes de qualquer coisa? Eles não confiam sequer, não confiam no colete à prova de bala que os policiais estão usando, porque uma grande maioria, eles estão vencidos e não está havendo a reposição. Ninguém fala sobre isso? Eu não ouvi ninguém falar sobre isso, pois não? Ah, falta sabe o quê? Coragem. Falta coragem a muitos coleguinhas de imprensa também. Então é preciso colocar o dedo nisso. Vamos aprofundar nisso. Não vamos ficar restrito apenas a esses quatro policiais despreparados que no desespero mataram esse rapaz monstruosamente, não. Eles estão na cadeia. E o resto? E acima deles? E o capitão? E o major? E o coronel? E o tenente-coronel? E o secretário? E o comandante-geral? Ninguém tem culpa de nada? Só os 4? Ah, tá bom. Tá bom. E o delegado diz que houve falha dos PMs que mataram o empresário em São Paulo. Houve mesmo falha. Eles já estão pagando pela falha, estão presos. E os responsáveis pelas falhas, quando serão punidos? Meus amigos, muito obrigado. Desculpe às vezes o exagero nos desabafos, mas as coisas precisam ser colocadas nos devidos lugares. E se você quiser que as coisas fiquem nos devidos lugares, nos deixem manter este canal de comunicação onde se fala aqui o que a grande imprensa não costuma dizer. Mas vai ser só com seu apoio, na divulgação, no compartilhamento, na divulgação do Milk News, que nós vamos manter esse canal aberto de protesto. Muito obrigado a você, um grande abraço e até a próxima.
Agora você tem um novo espaço para os seus eventos no Guarujá. Blue Music, no coração da Praia da Enseada, ponto nobre do Guarujá. Conferências, casamentos, aniversários, jantares, confraternizações. Blue Music, um espaço totalmente equipado com som e luz. Avenida Dom Pedro, 1293, ao lado da pizzaria Michelúcio.